Boa noite, gente, todos que estão nos assistindo. Bem-vindos a mais um programa Colocando o Processo em Prática. Toda quarta-feira, 18 horas, estamos aqui pela Escola Superior de Advocacia aqui da Bahia, pela ESA da Bahia. Já reitero meus agradecimentos a Thaís Bandeira, nossa diretora-geral da ESA, a toda a diretoria da ESA e também da OAB da Bahia. Já estamos virando uma tradição, viu? Estamos aqui com Cabral e com Camanho. Cabral e Camanho já estamos virando uma tradição. Em tempos de pandemia, 2 meses, 1 mês e meio de programa, toda quarta-feira, 18 horas, já tem uma galera que fica nos assistindo e nos esperando. Ainda pergunta assim, Adonias, adiante aí, quem é que vai falar na semana que vem? E aí, a gente já tem aí um público que sempre nos assiste. E, como eu sempre digo, a gente está aí nesse período de pandemia, mas se tem alguma coisa boa nesse período de pandemia é que a gente consegue trazer professores do mais alto quilate, como Cabral, como Camanho, como outros professores que já passaram aqui também, para conversar sobre o processo, né? Então, trazer vocês aqui para a Bahia, ainda que virtualmente, queria lhes dar as boas-vindas à Escola Superior de Advocacia da Bahia. Queria que vocês se sentissem em casa, e que depois que isso tudo passar, que possam vir pessoalmente, porque aqui a gente se encontra virtualmente, é uma chance, é uma oportunidade para todos nós, para os advogados da Bahia. Descobrimos também que não são só os advogados da Bahia que assistem, a gente tem aqui outros profissionais do direito, da magistratura, do Ministério Público, e não só da Bahia. Outro dia, num dos nossos programas, alguém falou assim, eu estou aqui em BH e aqui acontece assim. E aí eu falei, que bacana ter uma pessoa de BH. Aí outra pessoa falou assim, eu estou do Rio, eu sou do Rio, eu sou de Roraima. E aí as pessoas começaram a falar de onde eram. E aí eu comecei a ver, tem gente do Brasil todo assistindo a gente. Então, a tecnologia, né, nesse sentido, nos aproxima e permite que nós estejamos com vocês, possamos trazê-los aqui para a ESA da Bahia, para poder falar sobre temas importantíssimos e atualíssimos de processo. Hoje, minha gente, vamos ter Antônio do Passo Cabral, que é procurador da República, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, que é um grande estudioso do processo, e não só do processo civil brasileiro. Cabral faz seus estudos aí no mundo todo, já fez estudos na Alemanha, não foi, Cabral? Já fala alemão fluentemente. Toda vez que às vezes, quando eu preciso de uma ajuda na tradução do alemão, eu falo, Cabral, esse texto aqui da ZPO, que é o CPC alemão, como é que você traduz? Aí ele me ajuda. Então, não só conhece a língua alemã, mas conhece o sistema alemão, aí, o sistema processual alemão, vai estar aqui com a gente para poder falar sobre estabilidades processuais, coisa julgada e preclusão. E, logo em seguida, nós vamos ouvir meu amigo Arnoldo Camanho Assis, que é desembargador lá no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aliás, já vou deixar a sugestão, Camanho, para tirar o territórios, né? Porque acho que não tem mais territórios no Brasil. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e professor de processo e membro fundador da ABPC, que é a Associação Brasiliense de Processo Civil. Sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite. Vou passar já a palavra para Cabral, para que ele possa começar. Cabral, a palavra está com você. Jogue duro, fale sobre esse tema, que eu acho que é uma coisa, Cabral, que para os profissionais do direito, eu acho que esse tema é importantíssimo, porque a gente tinha uma lógica, sobretudo no CPC de 73, que era do 8 ao 80. Ou seja, existia a preclusão e ou a coisa julgada, e, portanto, as partes e o juiz não tinham mais como se manifestar, tinham perdido a oportunidade, o direito subjetivo de praticar um ato no processo, ou então não existia a preclusão, né? E aí veio o CPC 2015, influenciado, inclusive, pelos seus estudos, para poder estabelecer um meio termo nisso, que é a estabilização das decisões judiciais. A palavra está com você, seja bem-vindo à ESA da Bahia e jogue duro que queremos aprender esse tema.
Bom, muito boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo aí pela internet, né? Queria agradecer à OAB, à ESA da Bahia, na pessoa do querido amigo professor Antônio Adonias Bastos, né? Saudar também o amigo Arnoldo Camanho de Assis. Eu sou muito amigo do irmão dele também, o Alexandre, né? Estou sentindo falta de encontrar os amigos, então fica aqui também um abraço a todos vocês, né, que estão compondo a mesa aqui, extensível também ao Alexandre, e dizer que eu espero que passe essa pandemia logo para que a gente possa se reencontrar pessoalmente, né? Bom, o tema, Adonias, que você me provocou para trabalhar aqui é realmente um tema que que eu venho estudando há alguns anos, e fiquei feliz de ver o Código de Processo Civil seguir algumas das propostas que eu tinha acadêmicas, né, que eu tinha feito, porque realmente esse sistema de a preclusão em coisa julgada era um sistema muito antiquado, né, que partia de diversas premissas equivocadas, uma delas que você apresentou aqui na abertura, que era a de que a gente vivia um sistema de 880, quer dizer, ou a gente tinha a coisa julgada material, que protegia a sentença final de mérito contra qualquer tipo de alteração, e aí nós estávamos protegidos, porque ela não podia mais ser modificada, ou então a gente não tinha nada, e aí todas as demais decisões que não eram a sentença final de mérito poderiam ser modificadas ao bel prazer do julgador. Então era uma concepção um pouco até um pouco estranha, se a gente pensa que o processo nunca deixou de ser alimentado pelos ideais de segurança jurídica. Então é um valor no direito em geral e no direito processual em especial, a gente proteger o conteúdo dos atos pretéritos que foram praticados, né? Impedir a modificação dos atos pretéritos é um imperativo de segurança jurídica que sem ele as coisas não funcionam, os processos seriam eternizados, iam ficar com a sua duração muito mais alongada do que já é hoje em dia. E evidentemente que deve haver uma proteção dos atos que foram praticados antes para que as partes possam se programar, né, para que os atos subsequentes sejam praticados com base tendo em vista uma base segura do que foi praticado antes. Se tudo ficasse volúvel e imutável para sempre, era muito difícil se programar. É difícil programar juridicamente, é difícil programar na litigância. Muito bem, a gente vivia esse cenário em que a coisa julgada era a única forma de proteção das decisões judiciais. E aí a gente vivia um outro fenômeno que era muito curioso para nós que somos professores de processo e para todos aqueles que foram formados, né, dentro dessa lógica, que era uma separação quase que eclesiástica, era uma ritualidade que se apunha à separação entre coisa julgada e preclusão. Coisa julgada e preclusão, que são fenômenos, no meu modo de ver, muito próximos, ambos querem proteger o conteúdo de atos pretéritos, fazendo a marcha processual andar para frente. Ambos querem impedir que se altere o conteúdo de uma decisão ou de um ato processual. Então, são institutos que estão relacionados à segurança jurídica, mas que em algum momento da história, para diferenciar um do outro, os processualistas começaram a opor os conceitos, né, como se eles fossem antagônicos quase. E isso também nunca fez sentido. E daí se dizia que a preclusão era a estabilidade que se formava para alguns atos do processo, mas que não se projetava para outros processos, né? O efeito da preclusão era limitado pela litispendência. E a coisa julgada material seria a estabilidade que se projetaria ad extra, né, para fora do processo, impedindo que se rediscutisse aquela matéria em qualquer outro procedimento. Também já se diferenciaram, né, a coisa julgada em coisa julgada formal e coisa julgada material é uma diferença que queria aproximar a coisa julgada formal da preclusão, até se dizia que ela era a preclusão máxima, né, a última preclusão do processo, que se dava sobre sentenças sem mérito, né, sem julgamento de mérito, sentenças que extinguiam o processo por razões procedimentais. Mas note que a coisa julgada formal também não tinha efeitos para outros processos, né? Você poderia repetir a litigância totalmente num outro processo, porque se aproximava da preclusão, então se limitavam os efeitos àquele mesmo processo. Então vejo que, apesar de serem institutos que sempre tiveram relacionados à segurança jurídica, à proteção contra a mudança do conteúdo de atos praticados anteriormente, eles foram seguindo caminhos diferentes. E uma das minhas propostas era quebrar esses paradigmas para a gente enxergar os fenômenos como eles sempre pareceram ser,
E uma das propostas que eu fiz era a gente deixar de tentar, em todos os atos do processo, quando a gente enxergava alguma instabilidade que a lei dizia que se formava sobre eles, né, se dizia, não pode modificar isso aqui, né, a gente tinha o cacuete de tentar enxergar aquilo como sendo coisa julgada. Então, o debate sempre se instaurava quando a gente observava algum tipo de proteção ao conteúdo de um ato praticado que a lei estabelecia em certo processo. O cacuete era perguntar, isso é coisa julgada ou não é? Né? Ao ponto de se perguntar no direito administrativo se a coisa julgada atingia o ato administrativo. Quer dizer, naqueles processos administrativos em que o ato administrativo se tornava irrevogável, inalterável, né? Aí se pergunta, bom, então é inalterável, é imutável como na coisa julgada, como é que funciona isso? Né? Então, a pergunta era sempre essa. Então, a gente partia de uma premissa, que era uma premissa velada, porque ela quase nunca era verbalizada, de que a coisa julgada era a estabilidade por excelência. E aí a gente chega no sistema que você bem identificou. Então, a gente vivia naquele cenário em que era coisa julgada ou nada. E a gente trabalhava com poucas ferramentas. Então, a gente tentava incluir todo tipo de estabilidade na coisa julgada. E aí a gente não ia conseguir, porque a coisa julgada sempre foi definida em lei, né? E a definição em lei da coisa julgada faz com que nem todos os fenômenos de estabilização possam ser incluídos naquela figura da coisa julgada. É só a gente olhar hoje para o artigo 502 do Código de Processo Civil, que define a coisa julgada. Ali está dito que a coisa julgada só se forma sobre decisões de mérito. Então, toda decisão que não é de mérito, a gente já está ali excluindo a possibilidade de a estabilidade que protege essas decisões, que extingue o processo por razões de natureza procedimental e, portanto, sem apreciar o mérito, essas decisões não podem ser atingidas pela coisa julgada, né, a priori, porque o conceito legal não as abarca. Então, eu acho que a primeira questão, a primeira ficha que tem que cair é que a coisa julgada não é a estabilidade por excelência. Depois, coisa julgada e preclusão são fenômenos próximos, aproximados. Então, a gente não deve enxergá-los como coisas opostas. A gente deve enxergá-los como espécies de uma mesma categoria. Que categoria é essa? As estabilidades processuais, as formas de conferir estabilidade para os atos do processo. E essas formas variam. Então, entre o nada, uma completa instabilidade, e a coisa julgada material, que talvez seja a máxima proteção contra a mudança, existem graus de estabilização. Então, o sistema vai estabelecendo graus de estabilidade entre o nada e a coisa julgada. Se os colegas perceberem isso, eles vão trabalhar bem com os conceitos do novo CPC. Porque o novo CPC abarcou isso de forma muito clara. Hoje, o novo CPC incorporou o conceito de estabilidades processuais. Esse é um conceito que a gente tem que trabalhar hoje em dia. Tá? Eu tenho sempre falado isso porque, às vezes, a gente fala em estabilidade processual, as pessoas não sabem nem do que você está falando. Né? Então, às vezes, a gente até conversou, né, Adonis, sobre como... vamos falar das estabilidades? Vamos. Aí eu sugeri, falei, bota estabilidades, coisas julgadas e preclusão, para as pessoas saberem do que a gente está falando, porque senão você, como é um termo novo, as pessoas às vezes não sabem que ele é um termo novo, mas que só cria um gênero para trabalhar com espécies que já são conhecidas. Outras são novas, mas a maior parte das espécies de estabilidade já são conhecidas. Então, todos os colegas aí sempre trabalharam com coisa julgada, preclusão, e elas continuam sendo formas de estabilidade. Só que agora, como a gente projeta esse gênero, né, de estabilidades, a gente consegue enxergar outras formas de estabilidade no código. E o código, como eu dizia, ele incorporou essa lógica, né? Ele incorporou o conceito de estabilidades processuais. Ele incorporou onde? Em diversos dispositivos. A gente tem o artigo 926, que fala da estabilidade dos precedentes. Diz lá que os tribunais têm deveres de manter a sua jurisprudência estável. Que é uma forma de estabilidade também, né? A continuidade, a manutenção da estabilidade do precedente é uma forma de estabilidade. O colega Ronaldo Kramer, que já foi, inclusive, vice-presidente da OAB do Rio, ele tem uma tese sobre precedentes em que ele diz isso, que a estabilidade dos precedentes é uma das espécies de estabilidade processual. Outro dispositivo do Código em que se fala em estabilidade é um dispositivo que provavelmente vai ser abordado pela análise do Arnoldo Camanho, que é o artigo 357, parágrafo 1º, que é a estabilidade da decisão de saneamento. Esse era um debate muito antigo, na época do CPC de 73, quer dizer, o juiz profere o despacho saneador, que é uma decisão interlocutória, e ali ele decide diversas questões, né?
essas questões elas poderiam ser revistas pelo mesmo juiz, quer dizer, o juiz podia acordar convencido em sentido contrário, no dia seguinte alterar tudo de novo, né? Não havia nenhuma estabilidade que protegesse aquele conteúdo do que foi decidido, às vezes decidido em cooperação com as partes numa audiência, né? Contra alterações posteriores, né? Então havia basicamente dois ou três posicionamentos, né? A depender do tipo de questão, se era questão, entre aspas, de ordem pública ou não, elas poderiam ser revistas ou não. E havia autores como eu, Flaviacho, Didier, que pensavam que tinha que haver algum tipo de estabilidade para aquela decisão, que não seria certamente a coisa julgada, porque aquelas questões, muitas de natureza processual, sequer seria necessário que elas se projetassem para outro processo, né? Fora daquela litigância. Mas, de alguma maneira, aquilo que foi decidido não podia ser uma brincadeira. Tinha que ser protegido de alguma maneira e vinculava o juiz, que ficava impedido de redecidir aquilo que tinha decidido antes. Pelo menos no mesmo grau de jurisdição, né? Claro que, havendo recurso, um agravo ou uma apelação contra uma decisão decidida no saneador de legitimidade ou distribuição de ônus da prova, evidentemente que a instância superior pode, com uma cognição renovada pelo recurso, ela pode reapreciar. Mas dentro da mesma instância, era natural que houvesse uma proteção daquilo que foi decidido do saneador. E o Código hoje fala isso, né? A gente pode discutir qual é a extensão disso, o que essa estabilidade do artigo 357, parágrafo 1º, significa, que é um debate grande, isso tem gerado problemas práticos, né? Porque ali está dito que, após a decisão saneadora, as partes podem pedir esclarecimentos, e depois desses esclarecimentos, os esclarecimentos são em 5 dias, né? E depois dos esclarecimentos a decisão se torna estável, é a expressão que o Código usa. Além desse 357, parágrafo 1º, e o artigo 926, o Código também trouxe uma nova forma de estabilidade, que não estava prevista antes, que é a estabilização da tutela provisória, prevista no artigo 304 do Código de Processo Civil. Isso se dá naquela hipótese em que a tutela provisória é requerida em caráter antecedente, ou seja, quando a parte tem uma urgência muito grande e não pode esperar, tem que formular um pedido muito rápido, e às vezes o interesse dela é a liminar ou nada, quer dizer, praticamente para ela o interesse é a obtenção da liminar. Então o sujeito precisa de uma liminar para fazer um concurso público, a prova é domingo. Então ele tem que tentar a liminar para fazer a prova. Então a lei permite que, nesse caso, quando praticamente o que a parte quer é a liminar, é a decisão de tutela provisória, que se formule uma petição, por assim dizer, incompleta, né? E aí o requerente dessa tutela provisória, requerido em caráter antecedente, simplesmente não formula um pedido final nesse primeiro momento. Ele só pede a tutela provisória. Se a tutela for concedida e a parte contrária não recorrer, ela se estabiliza. E aí começou novamente aquele cacuete, né? Vejam que a própria lei, os colegas podem acompanhar aí, botando o código na tela, né? A própria lei vai dizer, no artigo 304, salvo engano, no parágrafo 5º, né, que não é coisa julgada. Aquilo que está formado ali não é coisa julgada. Para evitar problema, para evitar as discussões, veio e se disse lá, isso não é coisa julgada. Mas ainda há autores que dizem que pode-se considerar que aquilo é coisa julgada, interpretando o quê? Dizendo, olha, essa estabilidade se forma para além daquele processo, impedindo essa rediscussão em outros processos. Então, isso é característico da coisa julgada, então aquilo ali é coisa julgada. Ou então, diferenciam essa estabilidade a depender do momento em que ela se verifica. Por quê? Porque, ao conceder-se a tutela provisória, como eu disse, se o requerido, né, teve contra si deferida liminar, não impugnar, não agravar da decisão, ela se estabiliza. E aí esse requerido tem 2 anos para ajuizar uma ação em sentido contrário. Então há uma inversão de contraditório. Aquele que foi o requerido tem que tomar a iniciativa de rever a decisão de tutela provisória. E para isso ele tem 2 anos. E ele ajuiza uma ação de desfazimento dessa tutela provisória. E aí se diz, bom, depois desses 2 anos, aí é coisa julgada. Então, vejam, é aquele cacuete antigo de tentar sempre enquadrar as formas de estabilidade na coisa julgada. E por que eu acho que aqui a decisão de tutela provisória antecedente
quando se estabiliza, essa estabilização não pode ser considerada coisa julgada, porque ela é diferente da coisa julgada no que se refere ao conteúdo e aos efeitos. Por exemplo, a coisa julgada, ela se estabelece sobre a certificação do direito. Ela se dá sobre o elemento declaratório de direitos. Então, quando o judiciário profere uma decisão de mérito dizendo que o direito de crédito existe e o credor tem direito a um pagamento, a receber o pagamento, e se forma coisa julgada, aquele elemento que certificou, que declarou a existência de uma relação jurídica, ele é atingido pela coisa julgada. No caso da estabilização da tutela provisória do artigo 304, não há estabilização sobre o conteúdo declaratório da decisão. Não há ali nenhuma estabilidade que proteja a definição de quem tem o direito, porque o pedido final não foi formulado. E a lei vai dizer que o que se estabilizam são apenas os efeitos da decisão. Então, se o sujeito consegue uma liminar para tirar o nome dele do SPC por uma tutela provisória concedida em caráter antecedente, não há ali nenhum juízo que fica protegido de rediscussões sobre a existência ou não do direito de crédito. Então, se depois, numa outra ação, aquele requerido quiser invocar o seu direito de crédito como uma compensação ou numa reconvenção contra o mesmo credor, o credor não pode dizer, opa, estabilizou a tutela provisória lá atrás, então você não pode rediscutir isso, coisa julgada. Não, não existe. A tutela provisória estabilizada, só aquele efeito prático que foi determinado na decisão é que fica impedido de ser rediscutido, salvo por aquela ação em 2 anos, né, prevista no artigo 304. Mas, Cabral... E uma outra, só para concluir, Adonis, se você me permitir, e uma outra diferença que me parece aí também é de efeitos, porque a gente sempre, quando estuda coisa julgada, isso vem desde o direito romano, né, diz que a coisa julgada tem 2 efeitos, um efeito negativo e um efeito positivo. O efeito negativo é de impedir que se discuta novamente o que foi protegido pela coisa julgada. E nesse ponto, ela se aproxima da estabilização da tutela provisória. Porém, a coisa julgada tem um efeito positivo, que é a obrigação que se estabelece para os juízes em processos posteriores de incorporarem aquele conteúdo estabilizado. E por que a coisa julgada tem isso? Justamente porque ela atinge o elemento declaratório, ela atinge a certificação de direito. Então, se ela protege a certificação de direito, no tráfego das relações jurídicas que se desenrolam posteriormente no judiciário, todos os outros juízes têm que incorporar aquilo para que haja coerência no sistema. Agora, como a estabilização da tutela antecipada, da tutela provisória, né, antecedente, não tem certificação de direitos que fica protegida, não faz sentido que esse tipo de estabilidade tenha efeito positivo. Então, numa ação posterior de cobrança do credor contra o devedor, ninguém vai poder alegar que aquela discussão da tutela provisória tem que ser incorporada, porque a estabilização do 304 não tem efeito positivo. Então, me parece que essa estabilização do 304 ela se diferencia da coisa julgada, pelo menos no que se refere ao objeto e no que se refere aos efeitos. Diga lá, o que você queria perguntar? Maravilha. Perguntaram aqui... Primeiro eu queria registrar aqui Sandro Gilbert Martins, querido, lá do Paraná. Do Paraná. Mandando um abraço aqui para nós todos. Dando os parabéns aqui pela sua fala. Mandando um abraço, ele está aqui pelo YouTube. Tem aqui também Claudemir Couto, de Mirandópolis, mandando um abraço aí para a gente. Bom, Mirandópolis obrigado, e São Paulo. Maravilha. Perguntaram aqui o seguinte, Cabral. Se a tutela provisória se estabiliza, nesses termos do 304, como você está dizendo, depois a ação vem a ser proposta, e o juiz, na causa, digamos assim, na causa principal, ele volta e revê o assunto, revê a matéria, já que não há uma preclusão, já que não há uma coisa julgada. Ele pode decidir em sentido contrário, e aí a eficácia dessa decisão, porque, pelo seu entendimento, a decisão se estabiliza quanto aos efeitos. Os efeitos da decisão se estabilizam, mas a decisão em si não. Então, se sobrevier uma decisão em sentido contrário, a eficácia, os efeitos dessa decisão podem se contrapor, pergunta essa, aos efeitos daquela decisão originária. Isso mesmo?
excelente a pergunta. Só que a questão que deve ser verificada é a intensidade de cognição, para saber se é a mesma intensidade da decisão posterior, e aí ela tem que respeitar a decisão estabilizada, os efeitos estabilizados, ou se é uma decisão de cognição mais intensa. Então, vejam, se houve tutela antecedente, por exemplo, para determinar a retirada do nome do cadastro de proteção ao crédito. E aí depois vem uma ação de cobrança, em que se quer discutir a existência ou não do crédito, né, com pedido condenatório. Nessa ação de cobrança, uma liminar que autorizasse o credor a inserir novamente o nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito, deveria ser considerada inadmissível. Por quê? Porque se os efeitos da tutela provisória se estabilizaram, eles simplesmente não poderiam ser desconsiderados numa outra ação, sem a propositura da ação de desfazimento lá dos parágrafos do artigo 304. Agora, se nessa ação de cobrança for a sentença de mérito final que reconhecer a existência do crédito e, por isso, a partir dela, o credor em execução, por exemplo, inserisse ou protestasse a sentença, ou inserisse pela regra do artigo 782 do CPC, né, a sentença no cadastro de proteção ao crédito, aí eu não veria nenhum problema, porque aí já há um salto cognitivo, né? A intensidade da cognição exauriente da sentença de mérito final permitiria que o credor, como uma consequência do reconhecimento do direito ao crédito, inserisse o nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. Mas a decisão liminar aí não seria possível, porque ela estaria afastando os efeitos que se estabilizaram da tutela provisória anterior. Então, aí acho que tem essa questão da cognição que é importante. Agora, se me permite exemplificar ainda, Adonias, com outra espécie de estabilidade que o CPC novo trouxe, que me parece também muito útil para entender essa questão, é a estabilidade do artigo 486, parágrafo 1º. O Código de Processo Civil, ele resolveu também um problema que até o CPC anterior não tinha sido resolvido, que é o problema de qual a estabilidade das sentenças que extinguem o processo sem julgamento de mérito. Como eu disse na minha introdução, normalmente essa estabilidade era aproximada da preclusão. Não se conseguia dizer que ela era uma preclusão porque ela tinha que ter algum efeito para fora do processo. E aí se dizia que ela era coisa julgada. Só que ela também não podia ser a coisa julgada material, porque poderia haver uma rediscussão num outro processo, em certas hipóteses. E aí se inventou essa categoria da coisa julgada formal, que nunca coube bem ali, porque aquilo ali, evidentemente, não era coisa julgada. E aí o que aconteceu? Agora o CPC vem e estabelece uma forma de estabilidade para essa decisão que extingue o processo sem julgamento de mérito. E aí não pode ser coisa julgada, porque, como eu disse, o artigo 502 diz que a coisa julgada só se forma sobre decisões de mérito. Então, a estabilidade que a gente identifica no artigo 486, parágrafo 1º, certamente não é a coisa julgada material do 502, é algum outro tipo. Né? E talvez, se a gente seguir a concepção clássica do que eu vendo, e de todo mundo aqui no Brasil, sobre preclusão, limitando os efeitos da preclusão ao processo, ela também não é uma simples preclusão, porque ela produz efeitos extraprocessuais, impedindo que se rediscuta aquilo que foi decidido na sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em outros processos. Ela exige que para que você possa reproduzir a discussão em outro processo, que se corrija o defeito formal reconhecido na decisão terminativa. Então, veja, se o juiz extingue o processo por falta de legitimidade, dizendo, por exemplo, que não havia autorização assemblear para que uma associação ajuizasse aquele tipo de demanda a favor dos seus associados, ou que, naquele caso, a Defensoria Pública não pode ajuizar ação coletiva porque não há uma predominância nos membros da classe de pessoas hipossuficientes econômicos. Então, ele está decidindo com base em legitimidade. Se o defeito formal apontado puder ser corrigido, essa decisão ela impede a propositura de outras ações e impede a rediscussão dessa mesma questão, salvo se a parte interessada acrescentar alguma coisa para
corrigir aquilo que foi reconhecido na sentença anterior. Então, vejam que é uma estabilidade sobre uma decisão que não é de mérito, não pode ser coisa julgada, que se projeta para outros processos, impedindo a rediscussão daquilo em outro processo. Então, portanto, tem efeitos extraprocessuais, que também não é uma mera preclusão, ficaria limitada ao interior do processo. E aí a gente vai ver que essa estabilidade é uma estabilidade com efeitos diferentes, tanto das preclusões quanto da coisa julgada. E noto também que o código mudou muito a disciplina da ação rescisória. A gente não vai ter tempo de entrar nesse ponto, né? Mas a disciplina da ação rescisória hoje também foi muito modificada. E o artigo 966, 966 do Código, especialmente o parágrafo 2º do 966, permitem ajuizamento de ação rescisória contra essa sentença aí, ó, do artigo 485. Então, vejam que essa estabilidade do artigo 486, parágrafo 1º, ela vai ser desfeita por ação rescisória. Isso me mostra que, e aí eu vou me encaminhando para o fim, que o meu tempo já está se esgotando, Adonias, é o seguinte: quais são as novas fronteiras para a gente trabalhar bem com esses conceitos, né? Então, se a gente vencer aquele preconceito e conceber que a coisa julgada é apenas uma das espécies de estabilidade processual, a gente vai trabalhar bem com o artigo 304, com o artigo 357, parágrafo 1º, com o artigo 486, parágrafo 1º. A gente vai entender com a estabilidade da sentença arbitral, né, que também sempre foi mal compreendida, porque lá a estabilidade da sentença arbitral ela só pode ser desfeita por uma ação ajuizada em 90 dias. E aí sempre se perguntou, dentro dos 90 dias isso é coisa julgada, e depois de 90 dias? Quer dizer, a mesma discussão a gente está vivendo hoje no artigo 304. Então vejam que todos esses fenômenos de estabilidade, que são diferentes da coisa julgada, hoje eles têm que ser bem compreendidos a partir da quebra daquele dogma, de achar, como você falou na abertura, que é coisa julgada ou nada. A gente tem graus de estabilização diferentes entre o nada e a coisa julgada material. E hoje o grande desafio é a gente procurar os regimes de estabilização. O regime de estabilização é a gente pegar cada uma dessas espécies de estabilidade que está no código e examinar qual é o objeto, quais são os efeitos, se projeta para fora do processo ou não, se impede a rediscussão ou não, se obriga a incorporação daquele conteúdo por outros juízes ou não, qual é o mecanismo de desfazimento, né, dessas estabilidades. E note que nem sempre a gente pode associar a ação rescisória à coisa julgada, que é uma associação muito comum. Muita gente tem usado esse argumento, dizendo assim, olha, como a ação rescisória foi ampliada e ela cabe, inclusive, contra a decisão que extingue o processo sem mérito, aquela estabilidade do 486, parágrafo 1º, é coisa julgada. Quer dizer, é a associação da coisa julgada com a ação rescisória. E o que mostra, o que eu acho que isso está errado, é que se a gente começa a analisar esses regimes, procurando objeto, efeitos, né, quem atinge, quem são os sujeitos que são atingidos por essa estabilidade, e diferenciar esses regimes, a gente vai começar a perceber que a ação rescisória aparece em vários deles e não aparece em outros. Então, ela não pode ser um elemento para a gente cravar que aquela estabilidade específica é a coisa julgada ou não, né? Esse elemento vai ser mais um que deve ser considerado dentro dessa análise dos regimes. E a minha mensagem final é que é muito importante hoje para os advogados compreenderem essas diferentes formas de estabilidade, porque compreendê-las é saber o que é possível fazer pelo seu cliente, é saber o que pode ser revisto pelo juiz na mesma instância, o que não pode ser mais revisto. É saber qual o mecanismo que você vai usar para desfazer aquela estabilidade, né, e quais as decisões que você pode pretender. Aquela pergunta do colega que provocou essa discussão, né, me permitiu falar um pouquinho disso, né? O advogado hoje tem que saber, diante de um tipo de estabilidade, como a estabilização da tutela provisória antecedente, o que ele pode pretender no outro processo? O que eu posso pedir? Essa decisão ela está preclusa por causa daquela estabilidade anterior, ou o juiz pode redecidir, rejulgar isso aqui? Então, você dominar esses conceitos não é apenas um esforço acadêmico dos estudiosos, ele é uma necessidade prática da gente compreender os efeitos das decisões e compreender o que é possível rediscutir dentro do mesmo processo ou, às vezes, num outro processo posterior. Então, eu espero que essas reflexões aí sejam interessantes, né? Me coloco à disposição e, mais uma vez, agradeço aqui a sua gentileza, né? A lembrança do meu nome, o convite, e quero dizer que espero que da próxima vez a gente esteja aí na belíssima cidade de Salvador
para nos abraçarmos pessoalmente. Muito obrigado. Maravilha, Cabral. Eu tenho aqui algumas perguntas a mais. Vamos lá. Porque eu vou fazer o seguinte: como eu já tinha que. Tiago Queiroz fez uma pergunta, eu falei: peraí, Tiago, que eu vou passar para Cabral a sua pergunta. Aí vamos fazer assim: a gente vai responder a pergunta de Tiago, todos que estão nos assistindo, eu vou pedir um pouquinho, aí depois a gente passa para Camanho, e depois a gente abre as perguntas todas, tá bom? Cabral, a pergunta de Tiago Queiroz é a seguinte: é um assunto que não é exatamente sobre estabilidade, mas tangencia a questão da tutela antecedente. Ele pergunta o seguinte: existe prevenção do juízo que proferiu a tutela antecedente para a demanda da impugnação posterior? Pergunta sobre prevenção, na realidade. Na verdade, me parece que sim, né? A ação de desfazimento da tutela provisória, ela pode ser direcionada ao mesmo juízo, porque dentro daqueles 2 anos que a lei estabelece, esse pedido de desfazimento da tutela provisória, de rediscussão daquilo, é praticamente como um desarquivamento, né? A estabilidade que se forma ali, nesses 2 anos, ela é muito tênue. É como se fosse um pedido de desarquivamento de um inquérito policial, né? Se forma uma estabilidade com efeitos de cessar aquela discussão, mas é possível ao interessado reabrir aquela discussão em 2 anos. E veja que como eu disse, essa estabilidade é tão tênue que o interessado não precisa nem indicar que ele tem fatos novos ou provas novas. Então, ela não é uma estabilidade rebus sic stantibus, né, que se mantém enquanto se mantiverem as condições, as circunstâncias que justificaram aquela conclusão, né? Como é a estabilidade de um inquérito policial por falta de provas, por exemplo, né? É um direito do indivíduo de ver aquele processo reaberto e aquela discussão reaberta em 2 anos, simples. Então, ali é muito tênue, né? Dentro desses 2 anos é muito simples reabrir a discussão. E, evidentemente, isso tem que ser feito ali no juízo que proferiu a decisão. Claro que não há prevenção para outras ações. Então, se você for ajuizar uma outra ação para discutir o mesmo crédito, só que numa perspectiva mais intensa, formulando pedido completo, né, você quer a coisa julgada, você quer a certificação de direitos, aí ela vai à livre distribuição. Só que para desarquivar, entre aspas, né, ou para desfazer a tutela provisória antecedente, aí tem prevenção do juízo que a proferiu. Maravilha. Tem aqui algumas outras perguntas e provocações. Sandro Gilbert está aqui provocando o assunto, viu? Colocando aqui entendimentos diversos e perguntas no YouTube, mas depois eu passo para você. Quem está assistindo a gente pelo Insta, queria dizer que assim, a gente sabe que tem um teto de horário, né? 1 hora, mas Daniela, que é quem cuida aqui da parte técnica da gente, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, sabe que logo assim que a conexão do Instagram é desfeita, ela faz a reconexão, ok? E aí a gente não perde nem um minutinho da fala de Camanho, que vai começar agora. Queria já aproveitar também para anunciar que na próxima quarta-feira, já atendendo aos pedidos, todo mundo fica me perguntando quem é que vai falar na próxima quarta? E eu sempre deixo para anunciar segunda, domingo, segunda. E aí, já anunciar que na quarta-feira que vem teremos uma edição especial. Porque quarta-feira que vem. Vocês estão me ouvindo aí, né? Apareceu aqui uma mensagem. Seu microfone um pouco. Pronto. Cortou? Como foi? Tá ouvindo Dá bem? Está ouvindo bem. Quarta-feira que vem, não sei se Cabral e Camanho sabem, porque são cariocas, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília, mas quarta-feira que vem é o dia de São João, dia 24 de junho. Na realidade, a noite do São João, a noite que se acende a fogueira de São João, é na véspera, né? É 23 de junho, mas o dia de São João é dia 24 de junho. E para nós aqui no Nordeste, Cabral, Camanho, a festa de São João, eu acho que é a festa mais importante do Nordeste todo, mais do que o Carnaval. Eu acho até que, para Salvador, talvez, o Carnaval talvez seja a festa mais importante, né? Assim, mais
popular, que recebe mais turista, etc. Mas a gente tem, por exemplo, a festa de Senhor do Bonfim aqui, que é na segunda quinta-feira de janeiro, uma festa muito tradicional, de cunho religioso, de cunho político também. Mas para o Nordeste como um todo, para o interior da Bahia, para o Nordeste todo, a festa mais importante do ano, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista da festa mesmo, das festividades, é a festa de São João. Acho que junho é um momento muito importante para nós aqui. A gente começa de 1º a 13, comemorando Santo Antônio. A gente tem a trezena de Santo Antônio, o dia de Santo Antônio, dia 13. Aí depois a gente tem a novena de São João, que vai até dia 24, né? Que é de 14 até 23, e 24 é o dia de São João. E finalmente, no dia 30 de junho, a gente tem São Pedro. E isso no candomblé, no sincretismo religioso, Santo Antônio é Ogum, São João é Xangô e São Pedro é Oxóssi. Né? Então, assim, é um momento muito especial assim, para a Bahia e para o Nordeste todo, o mês de junho. Dia 24, gente, de junho, nós vamos ter aí uma edição junina, em homenagem a São João. Já vou adiantar para vocês que a gente vai ter Sabrina Dourado, que é craque no forró, não sei se vocês sabiam disso. Ela vai falar sobre primazia do julgamento de mérito. E Sofia Temer, falando de saneamento também e correção do polo passivo do processo. Vamos ter uma... E digo mais, que para mim vai ser tão especial que na semana que vem eu vou estar em Mucugê. Eu tenho uma casa na Chapada Diamantina, e aí passo um tempo aqui em Salvador, um tempo lá na Chapada. E aí vai ser o primeiro evento online desse que a gente está fazendo aqui, transmitido lá na Chapada. Então, eu espero todos aí para a gente também comemorar o São João, tomar um licorzinho, comer um amendoim, acender a fogueira e falar um pouquinho de processo. Cabral, obrigado mais uma vez. Temos aqui as perguntas, mas daqui a pouco eu passo para você. Passei então a palavra para Camanho, querido Camanho, meu amigo lá de Brasília, nos conhecemos aí em Brasília. Gente, Arnoldo Camanho é gente finíssima, da mais alta qualidade, desembargador do TJDFT, Distrito Federal e Territórios, membro da ABPC, que é a Associação Brasileira de Processo Civil. Já foi presidente, não foi, Camanho? Você esteve aí à frente da ABPC. Fale um pouquinho da ABPC e aí entre no seu tema. Seja bem-vindo. Obrigado, Adonias. É uma honra, um prazer, um privilégio, muito orgulho de minha parte estar aqui com você, com o Cabral. E acho que várias coisas nos irmanam, além de os nossos nomes começarem com a letra A e de sermos professores de processo civil. E no caso específico do Cabral, eu e ele somos AC, Arnoldo Camanho e Antônio Cabral, e o Cabral ainda é membro do Ministério Público Federal, que nem o meu irmão, então, que é também membro do Ministério Público Federal. Então, eu tenho um carinho fraterno pelo Ministério Público Federal. Então, para mim, fico muito à vontade de estar aqui com esses dois gigantes do processo civil, em cujos textos eu busco orientação para sair, de vez em quando, das trevas em que eu me encontro mergulhado, às vezes. Mas, só porque o Adonias pediu, vou começar falando aqui sobre a Associação Brasileira de Direito Processual Civil, que é uma associação relativamente nova. Ela começou em 2016 e ela partiu da vontade nossa, né, de um grupo de professores de ter alguma coisa organizada aqui no Distrito Federal. Afinal de contas, a gente via também essa organização na ANEP, na BDPRO e em outras associações, institutos, enfim, e nos incomodava, de certa maneira, o fato de a gente ir para esses encontros, a gente ir para jornadas, a gente ir para congressos e via com muita satisfação o pessoal do Nordeste organizado, o pessoal do Rio, o pessoal de Minas, enfim. E não tinha, apesar de nós termos bons professores de processo civil aqui em Brasília, pelo menos eu acredito que somos alguns de nós, não digo eu, mas bons professores aqui,
no Distrito Federal, não tínhamos nada organizado, né? E aí, a partir de 2016, um grupo de 8 professores, eu entre eles, resolvemos fundar essa associação e temos hoje um número bastante expressivo de associados e, graças a Deus, já temos algum reconhecimento, né? Quando a gente vai para algum desses eventos, algum desses encontros, além do pessoal do Nordeste, o pessoal de Minas, o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal do Sul, já se começa a falar também, de certa maneira, ainda que de modo muito menor, muito pequeno, do pessoal de Brasília, que é um motivo de satisfação para nós, né? É só para a gente, de algum modo, organizar as coisas e querer contribuir também com alguma coisa que a gente possa deixar aí para todo mundo. Então, esse é o propósito da nossa Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, que hoje é presidida pelo Rodrigo Becker, que é um grande cara, é advogado da União, e o vice-presidente é o Guilherme Pupi, da Nóbrega. Então, é uma turma muito bacana, é uma turma boa, e eu espero que nós somos transitórios, né, por aqui e tal, mas eu espero que essa ideia vingue, que esse nome vá embora e fique para sempre, porque esse é o propósito. Bom, eu queria, Adonias, começar agradecendo também a gentileza do convite, faço isso na sua pessoa, o convite feito pela ESA Bahia, já disse que é um motivo de orgulho estar aqui do seu lado, do lado do Cabral, e eu queria destacar aqui, de cara, como foi boa a escolha desses temas, não só o tema que foi exposto pelo Cabral, da estabilidade das decisões, da preclusão, esses níveis diferentes de estabilidade e tal, porque isso tem um efeito prático muito grande, né? Isso, e eu venho dizendo há muitos anos que a gente ensinar processo civil sem falar alguma coisa prática, sobretudo para a turma da graduação ou para advogados que estão... É muito difícil, né? Claro que para um certo nível, um certo padrão, você falar só no plano teórico é ótimo, todo mundo gosta. Mas é sempre legal você dar exemplo, como ele fez, puxa, nos esclareceu a todos as diferenças sobre alguns tipos de estabilidade no processo, citando os artigos. Isso aí é muito didático, é muito claro, é muito bom. E eu acho que essa questão das peculiaridades do saneamento é uma coisa que é o meu tema, né? É uma coisa que vem incomodando, de certa maneira, também os advogados por aí, porque a gente se habituou, né, no processo civil, talvez mais do que nos outros ramos do direito, digo, mais do que talvez no direito tributário, mais do que no direito do trabalho, mais do que no direito constitucional, a gente se habituou no processo civil a ir se acostumando com as coisas pelo que a gente vê as coisas acontecerem no processo. E não necessariamente a gente vai se habituando com o que deve ou deveria ter sido feito. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso em que, depois de ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, o juiz teve uma outra audiência. E aí eu perguntei, mas outra audiência? Era de instrução também? Até podia ser, né? Para complementar uma prova, para fazer uma cariação entre testemunhas, seria razoável. Eu falei, não, era de conciliação. De conciliação depois da audiência de instrução? Não é lá muito ortodoxo, mas vai bem, né? E a pessoa falou assim, e foi a segunda audiência de conciliação, depois da audiência de instrução. Quer dizer, é uma coisa meio esquisita e fora do padrão, né? Então, acaba a gente caindo naquela conversa antiga de passar uma certa insegurança para o advogado, que, coitado, às vezes quer responder para uma pergunta que é básica do cliente dele, que é assim, doutor, e o que vai acontecer agora no processo? E o advogado até responde corretamente. Mas aí vem o juiz, meu colega, e fala, e faz outra coisa. E aí o
cliente fala assim, rapaz, eu já vi que esse advogado não sabe nada, porque ele falou uma coisa, o juiz fez outra coisa. O cara, coitado, acaba acreditando mais no juiz do que no advogado. E aí é ruim, né? Porque acaba que ninguém sabe o que vai acontecer. O código diz uma coisa, o juiz faz outra coisa. Eu não estou falando mal dos juízes, não. Eu tenho um carinho enorme, é a minha carreira. Eu sou juiz há 30 anos esse ano. Meu concurso é de 89, a minha turma tomou posse em 1990. Eu fiquei 18 anos na primeira instância, estou há 12 na segunda. Então, passei pelas dificuldades da primeira instância também, né? Tenho talvez algum conforto maior, não tanto na segunda instância, mas tenho pelo menos essas duas visões, né? E vejo que essas coisas são difíceis mesmo, né, para os colegas juízes, e que talvez a saída seja essa de ir tomando algumas soluções, empreendendo algumas soluções um pouco à margem do que diz o Código de Processo Civil. Por exemplo, eu queria falar sobre peculiaridade do saneamento, mas eu queria, antes disso, explicar, sobretudo para aqueles que estão aí buscando alguma coisa de conteúdo de nossa parte, explicar como é que se chega ao saneamento. O que acontece para chegar no saneamento? Porque o que tem acontecido é não haver saneamento. Então, o Cabral falou com muito acerto do parágrafo 1º do artigo 357, da estabilização ou da estabilidade da decisão de saneamento, depois de transcorrido o prazo de 5 dias para o pedido de esclarecimento feito pelas partes. Isso é muito bom, é muito correto e é verdadeiro quando tem decisão de saneamento. E quando não tem decisão de saneamento? O que a gente vê acontecer normalmente na primeira instância? O que a gente se habituou a ver? Estou dizendo que é o correto, mas o que a gente se habituou a ver? O autor propõe ação, aí o juiz marca ou não marca a audiência de conciliação. Vamos supor que marque. Não tem acordo, aí começa a correr o prazo para o réu contestar, o réu oferece a sua contestação, aí o autor fala sobre a contestação do réu. Cada lugar do Brasil isso tem um nome, alguns chamam de réplica, o código mesmo se refere a isso como réplica, mas aqui em Goiás, por exemplo, se você falar réplica, o pessoal não vai entender, o pessoal chama de impugnação à contestação, desse o nome que se quiser dar. O réu fala sobre a contestação, e aí o que diz o código? Os autos vão para o juiz. E aí o juiz tem 4 alternativas. Ou o juiz extingue o processo, 354, ou o juiz promove o julgamento antecipado do mérito, 355, ou o juiz promove o julgamento antecipado parcial do mérito, 356, ou o juiz faz o saneamento do processo, 357. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Quase nunca. Depois da réplica, o juiz escreve normalmente assim, especifiquem provas, ou digam sobre provas, ou esclareçam as partes sobre as provas que pretendem produzir, apontando objetivamente a sua finalidade para a eventualidade de serem admitidas, que é para ficar mais bonito, e quer dizer a mesma coisa do que especifiquem prova. Onde é que está escrito isso no Código de Processo Civil? Que depois da réplica, o juiz dirá às partes que devem especificar a prova. Não tem nada, não tem em nenhum momento isso escrito. Aliás, o Cabral falou sobre estabilidade, e aqui eu acho que seria correto falar sobre preclusão. O autor falou quais são as provas que ele quer produzir lá na petição inicial, 319, inciso 6º. O réu falou sobre as provas que ele quer produzir na contestação, 336. Protestou genericamente, por prova, protestou, quero todas. Eu sei lá o que vai acontecer, diz o autor. Vem o réu e fala, eu também quero todas. Protesta, provar ou alegar por todas as provas admitidas em direito, sem exclusão, todas. Quem tem que dizer, em princípio, e é o que diz o artigo 357, inciso 2º, quais são as provas, aliás, o verbo utilizado no inciso 2º, quem tem que especificar as provas é o juiz, depois de ter sido fixado, depois de terem sido fixados, me desculpe, os fatos, ou as questões de fato, terem sido fixadas as questões de fato, sobre as quais vão ser produzidas as provas. Mas isso não acontece. Então, a gente vê o juiz botar lá, digam sobre provas, especifiquem provas. Aí, coitado, o autor vai lá e volta com uma petiçãozinha e coloca, olha, doutor, dá vontade de falar assim, olha, doutor juiz, já falei lá atrás, eu quero, já que Vossa Excelência falou para eu falar de novo, está precluso, já falei, preclusão consumativa. Eu quero essas outras provas aqui, além daquelas. Estou abrindo uma nova oportunidade.
Aí vem o réu e fala, eu também já falei ali na contestação, mas já que Vossa Excelência mandou eu falar de novo, eu vou falar de novo. Então, são essas provas aqui que eu quero. Aí vem o juiz, que não está vinculado a essas manifestações, seja por parte do autor, seja por parte do réu, e escreve simplesmente, designa o dia tal para audiência de instrução e julgamento. Ele não saneou nada, ele não decidiu as questões processuais pendentes, ele não fixou quais são os pontos controvertidos, estou usando a expressão do Código passado, mas ele não decidiu quais são as questões de fato, ele não especificou ou determinou quais são as provas a serem produzidas, ele não determinou a distribuição do ônus da prova, ele não fixou quais são as questões de direito, e ele não, em tendo sido determinada a produção de prova oral, aí sim teria que ter designado a audiência de instrução e julgamento. Qual é a importância disso? Qual é a importância para o advogado do autor, para o advogado do réu, saber que esse, em tese, seria o caminho para chegar ao saneamento do processo? É porque não sou eu que inventei isso, é o Código que escreveu isso lá, e não sei se é bom, não sei se é ruim, mas como a gente brinca por aí, esse é o Código que nós temos. Então, o que o Código diz? O Código diz que, proferida a decisão de saneamento, e tem algumas maneiras disso acontecer. Se não se tratar de questões de fato ou de questões de direito complexas, diz o Código, o juiz vai proferir a decisão de saneamento sozinho. Isso ao contrário do senso do parágrafo 3º do artigo 357. Mas, se houver complexidade, seja em questões de fato, seja em questões de direito, também não sou eu que digo, o verbo o juiz deverá marcar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Então, isso até é um direito subjetivo, processual das partes, de interferirem positivamente, né, no saneamento do processo. Qual é a importância disso? Se a decisão de saneamento for tomada exclusivamente pelo juiz, unipessoalmente pelo juiz, quando o processo não envolver questões de fato complexas, nem questões de direito complexas, o prazo para as partes juntarem aos autos o seu rol de testemunhas, caso tenha sido determinada a produção de prova oral, é de até 15 dias a contar da publicação dessa decisão. Está lá no parágrafo 4º do artigo 357. Agora, caso o processo envolva questões complexas, em termos de fato, em termos de direito, e o saneamento tiver que ser necessariamente realizado em cooperação com as partes em audiência, o rol de testemunhas, seja do autor, seja do réu, tem que ser levado a essa audiência de saneamento em cooperação. É o Código que diz isso, no parágrafo 5º do artigo 357. E aí o juiz saneia, depois de digam as provas, digam as partes sobre provas, designa o dia tal para audiência de instrução, ele não saneou, ele não disse se deferiu ou se não deferiu prova testemunhal. Aí chega o dia da audiência, o juiz vai ouvir o quê? Se ele não falou nada. Sobre o quê? Né? Essa é uma preocupação que me angustia muito, e que eu venho falando sobre isso em alguns lugares, porque por que é que a gente acha que o juiz pode ouvir pessoas cujos nomes não constam de lugar nenhum do processo, porque testemunha é aquela pessoa, não só que presenciou, que viu, que ouviu, enfim, algum fato e vai expor aquilo em juízo, mas, sobretudo, é a pessoa cujo nome consta do rol de testemunhas. Para que serve o rol de testemunhas? Para que a outra parte também fique sabendo quem é que vai depor, para que a outra parte possa investigar quem são as testemunhas e exercer o seu direito até de requerer que a testemunha não seja ouvida, seja porque é incapaz, seja porque é impedida, seja porque é suspeita. Porque se não tem nem rol de testemunha, como é que eu suprimo de uma hora para outra esse direito processual da parte contrária? E aí, na hora da audiência, chega lá o autor com um monte de gente, sei lá quem, chega lá o réu com um monte de gente, sei lá quem, e o juiz vai ouvir isso
E tem uns que falam assim, não, mas eu vou ouvir como testemunha do juízo. Eu queria que me explicassem o que é testemunha do juízo, porque, com todo respeito, assim como não existe testemunha do autor, mas sim testemunha arrolada pela parte autora, não existe testemunha do réu, mas sim testemunha que foi arrolada pela parte réu, também não existe testemunha do juízo, a não ser que a gente entenda que o juiz, extrapolando o seu direito, que claro que ele tem de determinar a produção de prova de ofício, crie uma nova prova, porque quando a gente fala produção de prova de ofício, é a prova do jeito que ela está regulada no Código de Processo Civil. Senão você está legislando ali na hora. Senão você não tem mais segurança jurídica mínima, nenhuma no processo. Na medida em que eu chego na hora da audiência e falo assim, mas eu vou ouvir essa pessoa porque eu sou juiz que eu quero. Não, não é assim que a banda toca. Desculpa, mas não é assim que a banda toca. Então, ninguém juntou rol de testemunhas, ninguém, não tem nada, e o juiz resolve, do nada, ouvir uma pessoa. Não é assim, né? O juiz, claro, pode exercitar o seu direito processual até de determinar a produção de prova de ofício, inclusive com relação à prova oral, o juiz pode determinar o depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu, pode determinar a inquirição de testemunha que tenha sido referida por uma testemunha, pode determinar a acariação de testemunha com outra testemunha, pode determinar a acariação de testemunha com a parte, né? Pode até determinar aquele interrogatório livre, lá do artigo 139, inciso 8º, desse o nome que se dê, aquele em que não há a incidência da pena de confesso, né? Isso está tudo regulado no Código. O sujeito pode fazer à vontade. O que não pode é surpreender todo mundo e ouvir testemunhas sem que o processo tenha sido saneado, sem que sequer tenha começado a correr o prazo para que as partes juntem aos autos do seu rol de testemunho. Então, e é o que a gente, infelizmente, está vendo acontecer por aí, sabe? É uma insegurança jurídica muito grande. Eu até compreendo, sabe, que no mundo ideal é isso que aconteceria. O saneamento por decisão unipessoal do juiz, o saneamento em audiência de cooperação, quando o processo envolvesse questões complexas de fato ou de direito e tal. E eu sei que a realidade brasileira não é fácil, eu sei que em muitas comarcas é um juiz só para tudo, né, com competência geral. Então, o sujeito, ao mesmo tempo que faz júri, é o cara que toca processo cível, de várias competências materiais, família, cível, estrito sensu, execução, sei lá mais o quê. Então, não é fácil realmente fazer isso. Mas é isso que o Código regulou. A não ser que as partes façam lá um negócio jurídico-processual e combinem um prazo diferente para elas juntarem aos autos seu rol de testemunho. Se não, o que está escrito no Código é que o prazo para o rol de testemunhas começa a correr dessa forma. Então, o que eu tenho falado, seja para magistrados, seja para advogados, é que é imprescindível começar a se preocupar com o saneamento do processo. É imprescindível. Quanto mais não seja, até para que se fixe um termo inicial para o início da fluência do prazo para juntada aos autos do rol de testemunho. Mas não é só por isso. É porque a gente, graças a Deus, vive hoje numa realidade que impõe, em termos processuais, que no processo não aconteçam surpresas. Né? Eu não posso causar uma surpresa para as partes. Essa nova dimensão, talvez, do princípio do contraditório, a proibição da decisão surpresa, do artigo 10, 9 e 10, isso tudo exige de nós, sabe, operadores do direito, sejamos nós juízes, sejamos nós advogados, membros do Ministério Público. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso de fazer com que isso aconteça, porque senão não vai mudar nada nunca, senão a gente está no Código 73 igualzinho. O procedimento comum, do jeito que eu estou falando aqui, é exatamente o velho procedimento ordinário, claro,
que não com a audiência de conciliação. O resto é igual. O modo de conduzir é igualzinho. E se a gente não se preocupar com essa questão da surpresa, do saneamento, o que acontece? Eu queria até expor isso para, se for o caso, tanto a Adonias quanto o Cabral. Se eu estiver exagerando, por gentileza, me interrompa, puxa a minha orelha, enfim. Mas, olha só, se não houver esse cuidado, o que é que os juízes estão fazendo? Digam sobre prova. Aí vem lá o autor, junto à petição. E o juiz coloca lá. Designa o dia tal para audiência de instrução. O que é que vai acontecer nessa audiência de instrução? Não sei. O juiz não falou. Que fatos vão ser elucidados nessa audiência? Não sei. O juiz não falou. Que provas vão ser produzidas nessa audiência? Não sei. O juiz não falou. Vai ser tomado o meu depoimento pessoal? Pergunta o autor para o advogado dele. Não sei. O juiz não falou. Vai ser tomado o depoimento pessoal do réu? Não sei. O juiz não falou. Vão ser ouvidas testemunhas? Não sei. O juiz não falou. Aí acontece a audiência, e aí duas coisas acontecem nessa audiência. Ou o juiz não faz audiência, fala, não, marquei só para ver se a gente tentava um acordo e tal, o que é com toda reverência, é até um desrespeito para os advogados e para as partes, para as testemunhas que vão lá à toa, né? Todo mundo se desloca para o fórum, e aí, não, marquei só para ver se tinha um acordo aqui, mas, na verdade, não precisava nem ninguém ter vindo. Pô, então para que tu obrigou todo mundo a ir lá? Né? Primeiro. Segundo, ou o juiz faz isso, ou então, segundo, o juiz produz a prova sobre os fatos que ele, na hora, entender que devem ser esclarecidos, a prova oral que ele entender que deve ser produzida, e isso, se isso não for uma surpresa causada às partes no processo, eu não sei mais o que é surpresa causada às partes do processo. Então, o que eu tenho falado para os juízes? Colegas juízes, esse comportamento, esse modo de conduzir o processo, vai fazer com que os advogados, os membros do Ministério Público, comecem a, nas apelações, a parte que perdeu, o Ministério Público, nas promoções, seja em primeira, seja em segunda instância, vão começar a apontar isso como uma nulidade processual decorrente da não observância do princípio do contraditório. Ou seja, o próprio juiz é um veículo de materialização de uma nulidade insanável, salvo engano meu, em princípio insanável, por violação ao princípio do contraditório. Eu acho até muito pouco provável que esse tipo de questão, nulidade por conta disso, apareça num julgamento de ofício, num julgamento em segunda instância, por aí. Eu acho muito pouco provável. Alguém, eu, por exemplo, suscite lá, e se eu suscitar, provavelmente vou ficar vencido. Mas as partes vão, e todo mundo aqui sabe como é que se forma a jurisprudência. Não é da cabeça do juiz, o advogado da parte bola uma tese, é o Ministério Público que bola uma tese, e aquela tese é ou não é aceita pelo tribunal. E um belo dia isso vai começar a ser aceito. Vai começar a dizer, olha, conforme já disse a quarta turma civil, a primeira Câmara civil, o tribunal tal, o STJ, sei lá, é caso de nulidade processual, ausência de saneamento no processo. Por causar surpresa às partes, daí para frente, em relação aos fatos processuais que vão acontecer. Então, essa é uma preocupação que eu acho que tem que ser externada, né? Essas peculiaridades com relação ao saneamento. E não vou nem conversar agora sobre a estabilidade do parágrafo 1º, até já antecipada pelo Cabral, mas eu deixo essa preocupação aqui lançada, e estou tentando observar aqui o tempo que o Adonias falou que era entre 25 e 30, tem 25 minutos aqui, e assim sobra mais tempo para a gente debater, se for necessário. Então, agradeço a oportunidade de exposição dessas ideias, e Adonias, passo a peteca para Vossa Excelência. Obrigado. Camanho, obrigado. Mas a pergunta do parágrafo 1º do 357 ainda vai ser respondida, viu?
Obrigado. Eu só queria comentar que o 357, antes do 357, a gente tem lá do saneamento da organização do processo, né? Ou seja, aquele é o momento de organizar o processo e para poder o processo seguir para frente de maneira ordenada, né? Então, todas essas observações que você fez servem para demonstrar isso, ou seja, para acabar com essa insegurança, né? Eu queria, Daniela já colocou ali na tela, que eu estou vendo no YouTube, já colocou todo mundo, que a gente estava só Cabral, só Camanho, só eu. Agora ela colocou todo mundo, porque a gente tem aqui um convidado especial que entrou aqui na sala, que foi convidado aqui para a sala. Vocês sabem que aqui na Bahia é assim, né? Chegou, pode entrar. Aí Sandro estava lá fora, gente, só fazendo pergunta e tumultuando. Estava lá, mas eu não concordo com isso, discordo daquilo, quero ponderar sobre isso, sobre efeitos, sobre. Aqui eu tenho umas 2 ou 3 perguntas que ele formulou aqui. E eu estava tendo assim, o trabalho de falar assim, pô, deixa eu digitar aqui para Cabral, para Camanha as perguntas. Aí foi, sabe de uma? Aí mandei um zap para ele, falei, Sandro, você está convidado a participar. Ele, não, 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 não. Hoje à noite de Cabral e de Camanha. Eu falei, não, pentei o cabelo para aparecer bem aqui no vídeo e está convidado. Aí mandei o link do Zoom, pronto. Aí ele não só penteou o cabelo, mas colocou aí um terno, colocou a gravata, foi para a fim da biblioteca, e aí, bem-vindo à nossa não tão organizada, mas muito espontânea, de coração aberto, nosso colocando o processo em prática. Sandro, gente, professor lá no Paraná, Sandro Gilberto Martins, tem excelentes obras sobre defesa do executado, meu colega na Comissão Nacional de Acesso à Justiça do Conselho Federal, né, Sandro? E presidente da Comissão de Acesso à Justiça lá da Seccional do Paraná. Então, sinta-se em casa, aqui tem também na Bahia. Fique à vontade para fazer os comentários, aquelas perguntas todas que você estava fazendo lá fora, provocando debate. Está com você aí, ó. Pode perguntar. Meu amigo Adonias Cabral, uma satisfação conhecer o Camanho. De ouvinte, virei partícipe aqui do bate-papo, né? A gente não se aguenta, a gente que gosta. Nosso teto é 8 horas da noite, que aí começa o outro evento da ESA da Bahia. Então, daqui para lá, estamos em casa. Vou ali pegar um uísque e a gente. A gente não se aguenta falar coisa boa e daí já se intromete. Daí o Adonias veio com essa. Eu falei, não, deixa os amigos aí, hoje é a noite deles, poxa. Não, vem aqui então, tá bom, vamos aí. Saúde, prazer vê-lo, Cabral, novamente, Adonias, o Camanho, os colegas que estão nos ouvindo. Eu fiz poucos comentários. Na verdade, algumas provocações do Camanho, né, essa questão da especificação de provas, eu sempre penso que, como está previsto ali no 348, da questão da revelia, né, quando o réu é revel, mas o juiz não aplica o principal efeito, daí o juiz manda especificar provas. Alguém gostou disso, achou bacana e resolveu aplicar para tudo que é processo. Especifica a prova, especifica a prova, especifica a prova. Então, eu acho que é daí que veio essa mania de especificar. É lamentável que não se tire o proveito do saneamento, né? Hoje, com essa colaboração que o processo de 2015 nos impõe, seria muito útil a gente ter uma troca pelas partes disso, né? Acho que falta, lamentavelmente, essa consciência de todo mundo ajudar o juiz a entender o que é ponto controvertido, o que merece a atenção da prova, o que realmente a gente deve se debruçar no processo. E no que disse a fala do Cabral, eu só falei da questão da modulação dos efeitos, né? Eu acho que todo juiz deveria modular efeito. Não apenas o Supremo naquelas causas concentradas, mas acho que a modulação é uma forma de estabilidade daquilo que se passou e que agora a gente vai ter que, de alguma forma, né, manter aquilo, mas daqui para frente ser diferente. Então, acho que foram essas 2 provocações pequenas, uma para o Cabral e uma para colaborar com o Camanho, aí, mas é uma satisfação e agradeço muito a oportunidade. Mas fico à disposição. Maravilha. Agora, Camanho, diga lá, diante dessa provocação aí. Não, a observação do Sandro é muito importante porque ela revela, de certa maneira, o que pode ter gerado, né, essa mania nacional de os juízes determinarem a especificação de provas, né? De fato, diz lá o artigo 348 que, se o réu não contestar,
o juiz, verificando que não ocorreram os efeitos da revelia, ordenará ao autor que especifique as provas que pretenda produzir, ordenará ao autor, só o autor, não é às partes, desde que elas ainda não tenham sido especificadas. Ou seja, isso nunca vai acontecer, ou quase nunca vai acontecer, e é só para o autor. Por que nunca vai acontecer? Porque se o autor tiver esquecido de, na petição inicial, tiver indicado, não sei se o Sandro compartilha dessa ideia, se o autor tivesse esquecido de ter indicado quais são os meios de prova com os quais ele pretende provar a verdade dos fatos que ele está alegando, e já que isso é um requisito da petição inicial, o juiz tem que mandar o autor emendar a petição inicial. Porque é nesse momento em que o autor indica quais são as provas que ele quer produzir. Então, quando é que você vai usar a parte final do artigo 348? Praticamente nunca. A não ser que o juiz reconheça que ele devia ter mandado o autor emendar a petição inicial, porque o autor se esqueceu de na petição inicial, indicar quais são as provas, e aí o juiz fala assim, bom, beleza, o réu é revel, a revelia aqui, infelizmente, não produz seu efeito, eu estou diante de uma das 4 hipóteses do artigo 345, então eu tenho que mandar o autor especificar a prova, porque eu estou vendo que na petição inicial o autor não disse quais eram os meios de prova que ele queria utilizar para provar a verdade dos fatos que ele alegou, e eu devia, como juiz, ter mandado ele emendar a petição inicial e não mandei. Então, na verdade, eu acho que esse 348, parte final, é muito mais um remédio para sanar um defeito de condução do processo pelo juiz, que deveria ter mandado o autor emendar a petição inicial e não mandou. Mas eu acho também que isso acaba acontecendo. E já era assim, né? No Código passado, só era um outro número de artigo, eu não vou me lembrar qual é aqui agora, em que se também dizia que se a revelia não produzir o seu efeito, o juiz ordenará que o autor que especifique as provas se não tiver indicado. Então, a origem talvez tenha sido essa mesmo, né? Especifica em prova. É um despacho, como dizia um colega aqui, já encerrando, para não tomar o tempo todo, é um despacho, como dizia um colega que já se aposentou, quando ele botava especifica em provas, ainda na época do processo físico, né, dos autos de papel, mesa cheia de processo, chegava nesse momento e ele botava especifica em provas, ele chamava de despacho respiratório. Ele falava assim, vou dar um bico nesse negócio, então, dar uma respirada, quando voltar, aí a mesa já está mais vazia e aí eu vejo o que é para fazer. É isso. Acho que é isso, Sandra. Se eu respondi direito. Bom, Sandra, a tua pergunta também é uma satisfação revê-lo, né? E espero que todos estejam bem aí no Paraná, também com a sua família, nesses tempos aí de pandemia. E a tua pergunta é muito boa, porque ela me permite falar de um tema que eu não tive tempo de falar, que me é muito caro também. Eu discordo que a modulação de efeitos seja uma forma de estabilidade, porque ela não protege necessariamente o conteúdo do que foi decidido, né? A modulação de efeitos me parece uma compensação para a quebra de estabilidade. Então, o que acontece é que, às vezes, o sistema permite que, quando se quebra uma estabilidade, por exemplo, quando numa ação rescisória a gente vai desfazer a coisa julgada, ou naquela ação do artigo 304, parágrafo 5º, a gente vai desfazer a estabilização da tutela provisória, que o juiz se preocupe com segurança jurídica na mudança, ou seja, quando for a hipótese de mudar o conteúdo de um ato processual anterior, que o judiciário se preocupe em criar pontes de estabilidade, para que não haja uma mudança abrupta de conteúdo. Então, a modulação, para mim, ela é uma compensação que o sistema coloca para quebra de estabilidade. Então, ela não é ela própria uma forma de estabilidade, mas ela atua como, quando a gente tem que quebrar a estabilidade e substituir o conteúdo por um conteúdo novo, ela atua a segurança jurídica nessa mudança de conteúdo. E isso é uma coisa muito contemporânea, porque a gente sempre pensou que as formas de garantir segurança jurídica eram impedir a mudança de conteúdo. A gente sempre trabalhou com sintagmas na área de direito processual
que eram baseados no conceito de res finita, né, de coisa acabada, né? E esse era o referencial, por exemplo, da imutabilidade na coisa julgada. Quando se diz que a coisa julgada torna imutável o conteúdo da sentença, é porque aquilo acabou e não pode mais ser revisto, né? E aí a gente fingia que aquilo ia ficar daquela maneira para sempre, estava petrificado, e não se preocupava com as hipóteses em que aquele conteúdo, apesar da gente verbalizar que ele era imutável, ele era modificado. Então, quando vinha lá, às vezes, imagina uma empresa que obteve lá uma isenção tributária, ela dizia, olha, eu pratico esse tipo de atividade empresarial, minha atividade empresarial preenche a lei estadual de isenção tributária, então eu quero que a administração pública me conceda a isenção, e eles me negaram o meu pedido administrativo. Aí o judiciário concede aquilo, depois de discussão em grau recursal, transita em julgado. A empresa acha que ela incorporou aquilo na sua esfera de direitos, né? Ora, coisas julgadas, tornou-se imutável e indiscutível. Aí, depois de um tempão, vi uma declaração de inconstitucionalidade, a Fazenda ajuiza uma ação rescisória e o judiciário revê aquilo. Bom, esperando que aquilo tinha se tornado imutável e não podia mais ser modificado, a empresa pode ter feito, tomado empréstimos no mercado, contratou funcionários, ampliou a sua fábrica, né, se programou pensando que ela não ia ter que pagar aquele tributo, né? Então ela está provisionando seus fundos a partir de uma previsibilidade que ela achou que era num grau máximo. E aí vem lá uma ação rescisória, julgada procedente, o tribunal, de um dia para o outro, manda ela pagar. E às vezes retroativo, né, ou para trás mente, né? Então veja o problema aí, a gente não se preocupava em trabalhar com formatos de segurança jurídica mais contemporâneos, que são formatos mais dinâmicos, que não só compreendem que a mudança de conteúdo é possível, e aí a gente não vai trabalhar com referenciais de imutabilidade, inalterabilidade, preclusão, impossibilidade de revisão e coisa e tal, como a gente também se preocupa com segurança jurídica quando é a hipótese de mudar. E aí vem um tema, e por isso que a tua pergunta é muito boa, me permitiu falar disso, é um tema que é muito atual, que é o tema das regras de transição editadas pelos órgãos do judiciário. Regras de transição sempre sempre acompanharam normas legislativas, quantas emendas constitucionais a gente vê que são acompanhadas de regras de transição, né? E sempre acompanharam atos administrativos. Agora, nunca se pensou, pelo menos não se pensa muito, né, na possibilidade do judiciário editar regras de transição. E ainda hoje, veja, a tua pergunta e muitos estudos que são publicados hoje pensam que a regra de transição, a única que existe, é a modulação de efeitos. Mas não, existem outras formas de regra de transição que podem ser colocadas numa decisão judicial para construir essa ponte de estabilidade que não seja uma modulação. Nos meus estudos eu dou sempre exemplos de outras, cláusulas de opção de exceção, a chamada ajuda de adaptação, né? Então, por exemplo, o município ganhou agora uma ação rescisória, o indivíduo vai ter que pagar o imposto, mas ele pode dar, sei lá, créditos de potencial de direito de construir, que é uma compensação que se dá para que ele possa, sei lá, construir aquilo ou vender aquilo no mercado, né? E, portanto, tentar, de alguma maneira, se compensar. E isso as regras de transição podem passar até por um pagamento de um dinheiro, de uma parte a outra, que é especialmente interessante quando a gente está diante de particulares, né? De pessoas naturais ou jurídicas de natureza privada. E hoje, onde eu quero dizer, isso não é mais apenas um estudo acadêmico, isso está previsto na legislação brasileira. Está previsto aonde? No parágrafo 3º do artigo 927 do CPC, que fala que na quebra de precedente, vejam como o precedente é uma estabilidade processual. Na superação do precedente, que é uma quebra de estabilidade, né? A superação do precedente pode haver modulação, né? E, genericamente, falando sobre as regras de transição, está no artigo 23 da LINDB. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro foi muito alterada, intensamente alterada, no final do ano de 2018,
E ali foi incluído o artigo 23. O artigo 23, que se aplica a processos administrativos e jurisdicionais, então, para o judiciário também, diz que toda vez que houver modificação de uma situação anterior e tal, quebra de orientação, mudança de orientação, etc., ou seja, toda vez que houver quebra de estabilidade, o juiz pode estabelecer um regime de transição. Então, hoje já não se fala mais, veja o incremento, não se fala mais apenas em modulação, né? A gente pode estabelecer outros tipos de regra de transição. Então, me parece que essa questão, esse artigo 23, ele é revolucionário porque ele muda a concepção que a gente tem de segurança jurídica, estabelece um regime mais amplo e ele incrementa o modelo de estabilidade processual porque ele permite essa compensação. Quando for caso de superar a estabilidade, a gente vai se preocupar com as regras transicionais. Então, é uma técnica muito relevante, muito atual. Eu tenho sido chamado até muito para falar sobre a LINDB nessa pandemia aí, talvez por esses estudos de segurança jurídica e coisa julgada, e estou com um projeto, já até mandei para a editora, de publicar um texto sobre o artigo 23 da LINDB, que é um texto ainda pouco explorado, pouco ainda subteorizado, né? Mas que é muito importante, né? Então, obrigado pela tua pergunta. Maravilha. Temos aqui algumas perguntas das pessoas que estão nos assistindo, que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Primeiro, Tadeu Sena Gomes, lá do Pará, lá de Belém do Pará, comentou o seguinte: o despacho saneador ou deveria ser um dos pontos mais importantes para a condução do processo, porém a prática judiciária tem deturpado a sua finalidade. Não é incomum assistirmos despachos padrão do tipo: admito como fatos pendentes de prova aqueles alegados no inicial e controvertidos na contestação. Com isso, todos perdemos tempo e eficiência. Na verdade, foi mais um comentário do que uma pergunta. Carol Zeda está nos assistindo, gente. Marcelo Liberato também, André Paradella, são professores aqui da Bahia, todos nos assistindo. Carol comentou o seguinte aqui, agora eu não sei que horas foi que ela comentou isso, que tem assim, ela diz assim: perfeito, a compensação e garantia das expectativas criadas. Então, não sei se foi em relação acho que foi em relação à fala de Camanho, né? Ou a de Sandro. Carol já esteve aqui com a gente. Carol é engraçado, né? Sandro é paranaense, Cabral e Camanho também são cariocas, e Carol é carioca que está morando no Paraná. Carol, bem-vinda mais uma vez. E aí aqui eu tenho as perguntas, que são dirigidas a Camanho. Antônio Araponga pergunta o seguinte: boa noite a todos. Professor, em caso de não haver saneamento do processo, existe algum recurso ou meio legal para que se faça o mesmo acontecer? Essa é a primeira pergunta. E aí, Rogério Zuel Gomes também pergunta aqui o seguinte: boa noite, mestres. Minha indagação: quanto ao efeito preclusivo do despacho de saneamento, fora as questões de ordem pública, no sentido de que podem ser examinadas de ofício, se o autor pretende anulação de ato por coação, e este ponto de direito é destacado na declaração de saneamento, poderá o juiz, na sentença, anular o ato sob o fundamento de que houve erro? E aí ele complementa: tudo isso, claro, ficando a sentença restrita aos fatos narrados na inicial, apenas dando-lhes qualificação jurídica, e tendo o juiz submetido previamente a questão ao debate entre as partes. E aí, isso aí. Acho que foi isso que você quis dizer, né, Rogério? Camanho, a palavra está com você. Bom, eu queria começar agradecendo as perguntas que foram feitas. A segunda eu vou precisar depois, Adonis, se for possível, que você a refaça, porque deu uma picotada no som. Eu vou transcrever aqui no chat para a gente. No chat, tá. Então, enquanto isso, eu vou tentando falar alguma coisa sobre a primeira. Sobre a possibilidade de haver recurso quando não há decisão de saneamento. Bom,
Não, né? Porque recurso é alguma coisa que cabe contra a decisão judicial, né? Recurso contra não decisão não cabe. Eu acho que você pode, talvez, a parte prejudicada pela ausência de saneamento, depois, né, na sentença, apelando da sentença que lhe tiver sido desfavorável, talvez possa suscitar, em preliminar do recurso de apelação, como eu falei, a nulidade do processo, né, por vício de procedimento, apontando a inexistência de saneamento quando deveria ter sido feito e não houve, né? Acho que talvez seria esse o caminho, mas um recurso para forçar o saneamento quando ele deveria haver e não há, não me parece que seja possível. Eu vou ver aqui no chat, deixa eu ver aqui a pergunta. Eu vou tentar responder aqui essa pergunta. Se eu tiver muito errado, se eu tiver entendido de modo diferente, eu tento responder aqui de novo. Mas a estabilidade da decisão de saneamento não é exatamente uma preclusão, né? Claro que não. Eu acho que serve muito mais, talvez, até para proteger um eventual direito processual das partes do que para prejudicá-las, sabe? A questão da estabilidade da decisão de saneamento. Então, por exemplo, o juiz deferiu a produção de uma prova pericial na decisão de saneamento, vieram os pedidos de esclarecimento para delimitar o alcance da perícia, por exemplo, e o juiz delimitou, ou não veio nenhum pedido de esclarecimento, e aí ficou a decisão daquele jeito mesmo. E aí, posteriormente, o juiz não poderia, depois de já ter deferido a produção da prova pericial, voltar atrás e suprimir um direito que ele já tinha reconhecido em favor da parte, ou das partes, né? E aí, para mim, essa estabilidade teria, em termos práticos, esse tipo de contorno, né? Claro que isso não alcançaria, como falou o Cabral, as questões de ordem pública, né? Poderia rever, por exemplo, uma questão, eventualmente, de ilegitimidade, incompetência absoluta, sei lá, isso aí poderia ser revisto, porque não estaria alcançado pela estabilidade do saneamento. Mas essas questões que servem para proteger o direito da parte, e às vezes a gente vê isso acontecer, né? Se a gente entender que não é só o juiz que é o destinatário da prova, como a gente, aliás, cansa de ver isso escrito em um monte de lugar, inclusive em acordo, né? O juiz é o destinatário da prova. Não é só o juiz que é o destinatário da prova, o juiz é dois destinatários da prova, né? Claro que as partes também são destinatárias da prova. O tanto de coisa que não é decidida pela parte no processo em razão da prova que é produzida. Até dizer assim, vou apelar, não vou apelar. Então, é óbvio que a parte, vou fazer acordo, não vou fazer acordo, vou propor um acordo, isso em razão da prova que foi produzida. Então, é claro que a parte é destinatária da prova também. Então, depois de ter sido reconhecido à parte o direito a alguma prova, você suprimir o direito àquela prova, aí eu não alcançaria a estabilidade não iria a estabilidade garantiria esse tipo de situação. Não iria ao ponto de alcançar as questões de ordem pública, né? Agora, eu não entendi direito a questão da declaração, isso que eu não entendi na pergunta que foi feita. Vou tentar ler aqui, se tiver uma outra pergunta, Adonias, para o Cabral, você vai passando por gentileza para ele, enquanto eu leio aqui e tento entender e sanar essa minha incompreensão. Adonias, está sem som. Pronto. É porque, na realidade, a pergunta ficou extensa, né? Acho que a pergunta... Olha quem temos aí de convidada. Já está aprendendo o processo também, Cabral?
veio falar que está com sono, porque hoje é o meu dia aqui de botar as crianças para dormir. Tá. Eu revezo com a minha esposa, né? A gente tem um dia que é a noite, é aquela noite que você sabe que você vai dormir bem, e a outra noite de que tudo pode acontecer, né? Então, no dia que você está de plantão, você é o responsável aqui em casa por botar as crianças para dormir e ficar atendendo na madrugada, né? Enquanto o outro dorme naquela noite de rei e rainha. Ô, Cabral, me permita só fazer um comentário. Eu tenho 2 filhos. Um tem 31 e outra tem 29. Mas eu já passei por essa fase. Quando a gente está nessa fase, a gente acha... Eu achava que eu nunca mais ia dormir na vida. Mas a gente volta a dormir. E pior, quando a gente volta a dormir, quando está nessa fase agora, com neto e tal, a gente sente saudade dessa época que a gente não dormia. Que pareça. Já me disseram isso. É porque não dorme por outros motivos, Camanho. Carol Zeda, bem-vinda à nossa sala. Oi. Vocês estão vendo como é que aqui na Bahia a gente organiza evento, né, gente? A gente convida assim com as pessoas e aí os amigos queridos vão passando e vão comentando nas redes sociais. Olha, tem uma pergunta, aí fala assim, vamos entrando que aqui é coração de mãe. Mas a gente não perde a oportunidade de estar na Bahia, né? Hoje, com certeza. Olha o quadro. Sim, isso aí já tem uma... É minha grande paixão. Isso, as baianas. Você sabe que tem uma pintora de Santos que também pinta assim, temas de baianas e tem um quadro lindo dela. Eu fico namorando esse quadro para um dia conseguir comprar. Mas aí, falta ir a Santos para poder ver isso com calma. Carol, bem-vinda. Gente, a gente tem aqui pouquíssimos minutos, 8 minutinhos para a gente encerrar, porque logo depois tem um outro evento da ESA. A ESA da Bahia, vocês estão vendo que não para, né? Carol já participou aqui de um evento conosco, não foi, Carol? Falando aqui... Foi sobre pedido de esclarecimentos. Isso, pedido de esclarecimentos. Aí tem tudo a ver. E eu tive o privilégio de assistir a essa live. Ai, obrigada. Foi, é verdade. Aí, ô Camanho, tivesse formulado perguntas, a gente tinha colocado você na sala também, tá vendo aí? Fiquei quietinho, sei lá, né? Pois é, mas devia ter feito as perguntas. Carol, diga aí, você estava lá fora comentando sobre modulação, deixa eu ver aqui seus comentários, sobre o que mais? Cadê? Não, na verdade, foi só concordando com o Cabral sobre a modulação ser uma compensação à quebra da estabilidade, né? No caso, a quebra da confiança. E, enfim, foi só para concordar mesmo, porque realmente é isso. Como eu estou trabalhando isso na tese de confiança e de ato público e tudo mais, assim, realmente essa linha que eu estou seguindo, inclusive, porque principalmente por conta da Lindbe, acho que vai ser uma boa publicar esse livro logo, Cabral, muito útil para mim, inclusive, sobre essa perspectiva da proteção da confiança só. Enfim, entrei só para concordar e para assistir, na verdade. Maravilha, sempre bem-vinda. Gente, vamos encerrando aqui. Camanho, não sei se... Só, Adonias. Oi, diga, Sandro. Só para o colega não ficar lá sem uma resposta, acho que a pergunta que ficou cumprida, o Camanho está olhando, deve ser decorrente de um julgado do STJ recente, da ministra Isabel Galotti, no sentido de que as questões de fundamentação jurídica não estão sujeitas ao artigo 10, é o RESP 1.280.825. Talvez tenha a ver com isso, porque lá o STJ entendeu que só as questões de fato estão submetidas ao contraditório prévio e não aos fundamentos de direito. Sandro, obrigado pela... Desculpa te interromper, mas obrigado pelo auxílio. Eu estava vendo aqui uma anotação antiga que eu tinha até sobre isso, depois que eu compreendi a pergunta do amigo que nos mandou essa provocação. Eu estava lendo até um RESP aqui também, da ministra Nancy, mas é antigo, de 2014, portanto, ainda antes do Código de 2015. Dizia assim: não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso com fundamentos diversos
aos apresentados pela parte. Não há falar assim em violação aos artigos 128 e 460, claro que eram 2 artigos do Código passado, né? Pois é, essa é a grande questão posta aí. O STJ vem nessa linha, né? Acho assim, mantendo essa questionável, ideia. Acho um tanto quanto questionável você deixar de. Mas, enfim, se houve realmente o contraditório, no sentido como está posto aqui na pergunta, dá a entender que se discutiu tudo isso. Se discutiu tudo isso, enfim, não haveria ofensa. A questão é saber se, na prática, houve ou não realmente essa discussão, né? Gente, eu coloquei aí mais uma última pergunta aí no chat, de Tadeu Sena Gomes, perguntando o seguinte: considerando o volume de trabalho dos magistrados, comprovado em números do CNJ, seria esse um dado a ser enfrentado para encontrar meios de dar condições de organizar o processo via saneador? Seria esse o volume de trabalho? Me parece que a pergunta seria esse um dado, seria o volume de trabalho a ser enfrentado? Dado a ser enfrentado. Não, eu acho que, não sei, eu acho que esse é um dado que é utilizado para não fazer o saneamento. Os juízes acabam não fazendo saneamento, alegando o volume de processo, né, de trabalho. E eu até compreendo isso, não compactuo com isso não, mas pelas razões que eu já expus, mas eles acabam dizendo que não dá, porque eu não tenho juiz auxiliar, que sou eu sozinho aqui, e a minha competência é geral, eu não posso me desdobrar em 30, então não tem saneamento, né? E acho que por isso é que acontece a coisa desse jeito e a gente vai se acostumando. Eu tenho usado uma expressão, sabe, só para terminar aqui, eu tenho usado uma expressão há muitos e muitos anos para fazer referência a essas práticas que a gente vai vendo acontecer no processo, essa repetição, sabe, de coisas que não são previstas em lugar nenhum, mas más práticas, né? Práticas erradas e tal, mas que acabam se tornando aceitas como se tranquilamente fossem corretas e tal. Eu chamo isso de inconsciente coletivo processual. Você acaba se acostumando com essa coisa de não ver acontecer ou de ver acontecer de um jeito, porque vai repetindo, todo mundo está fazendo, você nem sabe por que está fazendo, mas está fazendo também porque você já viu acontecer antes, né? Então, é mais ou menos assim. Você não saneia o processo, toca o barco para frente e assim vamos. Estamos aqui chegando já no limite do horário. Eu queria finalizar agora, né? Só tem mais 2 minutinhos aí. Agradecendo a Cabral, a Camanho, por ter aceitado o convite, pelas lições, pelo bate-papo. Sandro, Carol, queria agradecer, porque também aceitaram o convite assim, foi um convite improvisado, né? Então, assim, estou fazendo aqui pergunta, eu falei, entrem, vai fazer pergunta aqui dentro, fazer seus comentários, são sempre bem-vindos. Sempre bem-vindos à Bahia, à ESA da Bahia e à Bahia virtualmente, pelo menos. Queria aproveitar que a Carol está aqui conosco, reiterar o convite presencial. Em outubro, estaremos aqui, né, Carol? Se tudo der certo. E dará. Com certeza, estamos fazendo de tudo para dar certo. A 3ª edição da Competição Brasileira de Processo vai ser aqui em Salvador, de 14 a 16 de outubro, na Faculdade Baiana de Direito, no dia 14, no dia 15, e no dia Estamos 16... passando bastão. Isso, no dia 16, lá no TJ da Bahia. Sandro organizou a segunda, né? Foi um dos co-organizadores da segunda, que foi lá em Curitiba, no ano passado. A primeira foi no Rio de Janeiro, em 2018, 2019, lá em Curitiba, e agora a 3ª aqui em Salvador. Estamos aí trabalhando na organização, não é isso, Carol? É isso, vamos... Edição. Primeiro, avisar que todo mundo pode participar e pode assistir, porque as pessoas ficam com medo de assistir os painéis, enfim, principalmente as finais, é uma experiência muito interessante, então esperamos todos lá. Aí, no caso. Estamos esperando todos aqui. E aí, estão todos convidados para poderem vir pessoalmente, não só virtualmente. Camanho, Cabral, Sandro, Carol e todos que estão nos assistindo.
tá joia? Vamos ter que encerrar. Obrigado, gente. Prazer revê-los, ainda que virtualmente, e vamos nos rever em breve também presencialmente. Beijo, abraço para vocês e até, para quem está nos assistindo, até a próxima quarta, que a gente vai ter um programa dedicado a São João, tá joia? Então, um beijo, abraço e vamos finalizando. Queria agradecer, antes de a gente finalizar, Daniela Lima, sem você aqui ajudando a gente aqui na parte técnica, a gente não conseguiria. Obrigado, Daniela.